Sejam bem-vindos à primeira live, ao primeiro bate-papo sobre o resgate histórico da nossa querida Rosário Oeste. São 162 anos de história. Vamos tentar resumir aqui um pedacinho da história que nós vivemos. Eu, Dr. Zelito Ramos, médico, Miguel Urives, rosariense também, empresário, Dr. Everaldo Barreto, um dos melhores ginecologistas da história de Mato Grosso, nascido também lá em Rosário Oeste, e Dr. Ronaldo Cuiabano, filho de Jades Cuiabano, que morou durante a infância de Ronaldo lá em Rosário, e ele tem muita história para contar também sobre Rosário Oeste, a nossa querida Rosário Oeste. Então nós vamos começar esse bate-papo falando sobre as pessoas, as famílias mais antigas. Vamos aqui quero lembrar aqui uma das primeiras famílias que eu vou lembrar, vai ser a família da professora, mãe do Dr. Everaldo, professora Otacília, que deu aula para todos nós, da nossa geração, lá no grupo escolar de Rosário, e que foi uma pessoa assim, que marcou muito a vida educacional de muita gente, inclusive a minha. De modo que eu vou deixar então a palavra livre agora para os companheiros começar a contar a história das famílias rosarienses, né? É evidente que vai ficar algumas famílias sem nós podermos falar, porque a nossa memória já não é tão perfeita. Afinal de contas, nós já somos septuagenários, né? Então a memória pode falhar um pouquinho. Se alguém alguma família ficar fora dessa nossa conversa, que nos lembre, que ligue para mim ou para qualquer um de nós, porque outras lives virão. Então tá livre a palavra aí, tá dado o pontapé inicial. Quero primeiro cumprimentar aqui o colega, amigo Joemil, Zelito, Everaldo e o amigo Urives, de ter me convidado a participar dessa live. Eu sou neto de Maneco Cuiabano, que foi comerciante de Rosário, e filho do Jades Cuiabano, rosariense. Muito tempo morei no Fomento Agrícola, antigo posto agropecuário. E sou afilhado do Lourenço Boabaide, muito ligado com a família Boabaide. Nesse momento gostaria de fazer uma correção com relação ao que o colega Gilberto colocou. Na verdade, não sou rosariense de origem, mas de coração. Minha família é uma união de um cuiabano tradicional, da família Barreto, Benito Alonso Barreto, mais conhecido por Moreno, e a professora Otacília de França Barreto, aí natural de Rosário. Tenho vários irmãos, a família de 6 homens, 3 rosarienses, 3 cuiabanos. Mas eu tenho orgulho de ter morado em Rosário, de ter estudado em Rosário, de ter participado um pouco da vida dos rosarienses. Nós estamos aqui reunidos para um bate-papo informal, graças à iniciativa do nosso colega Zelito, do nosso colega Joemil, junto com o nosso amigo Miguel Urives e o colega Ronaldo Cuiabano. É uma roda de conversa que nós vamos lembrar alguns fatos de Rosário. Nós não temos intenção de fazer nenhuma menção especial, mas apenas de relembrar fatos históricos, fatos pitorescos, que vem a nossa memória. A memória já começa a falhar, mas nós vamos tentar aqui fazer algumas colocações que possam ser de interesse daqueles que venham assistir a essa live. Nós temos uma história muito longa de Rosário, desde o período em que nós não tínhamos acesso através do transporte regular. O transporte era feito através de caminhão ou de barca. Era um momento difícil, de muita dificuldade. A energia elétrica tinha uma limitação muito grande, tinha horário para começar e para terminar. Então, a história de Rosário antiga e o Rosário atual. Lembrando alguns fatos, como a educação, que era uma escola Presidente Marcos, que era muito colégio que tinha, ensino básico. Depois vieram as irmãs, que formaram também alguns alunos, que veio complementar a educação em Rosário. Posteriormente, houve uma ampliação
na área de educação, de saúde. E lembrar aqui a fundação do Hospital Amparo, iniciativa de um grupo de rosarienses, graças também a um padre que esteve à frente desse movimento e que fundou o Hospital Amparo, dando condições aos rosarienses e ter uma assistência em loco, sem necessidade de vir para a capital. Aqui quem fala é Celito Ramos, médico, rosariense, mas registrado em Alto Paraguai. Então eu tenho dupla naturalidade, Rosário de nascimento e Alto Paraguai de registro. Eu desde cedo morei em Alto Paraguai, morando com um irmão, e posteriormente vim para Rosário Oeste, onde eu fiz o meu ginásio, estudando ali com a minha tia Nhazinha, que eu sou sobrinho da Nhazinha, mãe de Luzia, que foi diretora de colégio, né? Ensino, sobrinho da Dona Bugrinha, esposa do Hélio Rondão. Então é muito prazer relembrar Rosário Oeste, porque ali eu fiz minha base para que eu pudesse hoje ter completado o meu curso superior. Fiz o ginásio em Rosário Oeste, vim para Cuiabá, Rio de Janeiro, Salvador, formei em medicina, voltei para Rosário. Então é um grande prazer realmente relembrar hoje, junto com esses colegas aqui, Miguel Uribe, Dr. Joemil, Everaldo Barreto e Ronaldo Cuiabano. É uma iniciativa muito importante para esse resgate. Eu me lembro quando morava em Rosário Oeste, como médico, eu tinha uma intenção na época de sugerir que ali no colégio onde eu me formei, Arthur Borges, que fizéssemos um histórico, uma pesquisa junto com aquele pessoal mais antigo, coletando dados para que nós pudéssemos fazer uma história muito interessante. Hoje não temos essa oportunidade, que muitos desses entes queridos já se foram, mas hoje nós estamos resgatando a história através de algumas enunciações, algumas buscas de momentos que nós vivemos, né? Foi um momento muito bom, Rosário Oeste, na época do carnaval, no clube, as serenatas, momento do futebol, enfim, foi um momento muito importante nas nossas vidas. Então hoje nós estamos resgatando aqui algumas histórias e muito importantes, que eu gostaria de enfocar isso mais adiante. Vou passar aqui para o nosso amigo Miguel, que é o caçula da turma, né, para também se apresentar. Bom dia a todos, amigos. Eu agradeço aí pelo convite do Dr. Joemil, Dr. Everaldo, Dr. Zelito e o Cuiabano. É um momento bacana que rememoriza a nossa história de Rosário Oeste e nos traz muito orgulho de estar participando disso. E Rosário, da época do Monjolo, a época da Rua da Barra, que começou o Rosário Oeste. Rosário começou no bairro do Monjolo, a época, hoje Rosário Oeste vai, nesse período, este ano, vai completar 162 anos, e nos traz a alegria de relembrar dos nossos antepassados, das pessoas, das famílias, das pessoas que fizeram muito, se doaram por Rosário Oeste. E graças a Deus, eu me incluo da nossa família também ter participado, e é um momento louvável. Eu tenho muita história para contar, Dr. Joemil, Dr. Zelito, Dr. Everaldo, e eu já peguei um período bom dessa história de Rosário Oeste. E vamos aqui, nesse momento, conclamar todas as famílias rosarienses que por esquecimento nosso ou não, para a gente, quem assistir essa live, possa participar junto, encaminhando telefone para o Dr. Zelito, para o Dr. Joemil, Dr. Everaldo, para mim, para poder contar a sua história, para a gente fazer esse resgate junto. Então, meu bom dia aqui, nesse momento, eu quero aqui conclamar a todos que é muita honra para a gente estar participando. Eu volto aqui a palavra para o Dr. Joemil. Bom, dando sequência à nossa live, eu gostaria de iniciar contando um pouco da minha infância. Como que Rosário Oeste era quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade. Eu me lembro
Rosário não tinha água encanada. Então nós tomávamos banho nos banheiros com banheira. Mas os mais velhos iam no Ribeirão. E o Ribeirão era o ponto de banho de toda a comunidade rosariense. E lá tinha o Porto das Mulheres, que era bem fechado com a mata ciliar. Depois o Porto dos Homens, aí o Porto dos Guris, aí o Porto dos Soldados. E tinha uma passagem bem em frente à ponte, ali em frente à prefeitura tinha uma ponte. E ali era uma passagem de carro, né, de charrete, de cavalo, e às vezes as pessoas iam lavar carro ali. Eu me lembro que no Porto dos Guris, nós gostávamos, porque ali tinha 2 barrancos, um mais alto e um mais baixo. No mais alto, a gente caía até de ponta, de bico, né? E no mais baixo já era meio sem gracinha. Mas acontece que a gente tomava banho nu. A gurizada tomava banho nu. E o Porto dos Guris ficava no aberto, qualquer pessoa que passasse ali em frente, estava vendo a gurizada toda nua lá. E os policiais que ficavam ali, em frente, onde é hoje o Banco do Brasil, ali era a cadeia pública, e ali que os policiais ficavam. Quando o policial via a gurizada tomando banho, eles iam correndo lá para correr com a gurizada. E a gurizada, quando via a polícia, já pegava o shortinho e saía nu mesmo, correndo dos policiais. Foram fatos bem marcantes na minha infância. De modo que, além disso, além dessa história do Ribeirão, tem a história também dos campos de futebol que nós tínhamos na época. Depois Everaldo, Zé Lito, o próprio Miguel, Ronaldo, pode detalhar mais. Mas nós jogávamos bola no pátio, bem ali em frente à casa onde era da Inês, da Irian, ali Abidiel. Do seu, como é que Abidiel, que é o pai da Inês. E ali nós jogávamos, ali era o palco nosso para jogar futebol. Eu me lembro que as meninas do bairro, não eram muitas não, mas elas iam lá para aplaudir os seus namoradinhos, suas paquerinhas. Tudo gurizada nova, de 8, 9, 10 anos. E ali o craque da bola lá era Zé Lito, Edno do Barreto, Everaldo Barreto. E eu pegava uma beiradinha também de vez em quando. É uma história bem interessante. Ali era o ponto de lazer máximo da gurizada. E essa era uma parte, esse é um pedacinho da história da minha infância na década desse final de 50, início de 60. Vai lá, Ronaldo, conta um pouco da sua história nessa época aí. A minha história da infância lá foi mais no fomento agrícola. Ia muito no Rosário, geralmente pra gente. Lembro muito do Ribeirão da Cotia, onde a gente pescava muita peraputanga. Foi um dos lugares que eu mais pesquei peraputanga. E levava para o pessoal de Rosário, para faleceror, para receber linha em pagamento. A gente trocava a peraputanga por metros de linha. Na época falavam linha de matéria, que é a famosa linha de plástico, linha de matéria plástica. E depois eu ficava muito na casa de Lourenço. Lembro muito das nossas peladas na praça, junto com a turma de Everaldo, e a gente fazia o desafio, jogava uma partida lá, e depois eles tinham que ir no Fomento Agrícola jogar contra a gente, no Fomento Agrícola. Então a minha infância mesmo foi mais no Fomento Agrícola, e no Rosário eu ficava muito lá na casa do Lourenço, que era padrinho, e aproveitava ali para brincar com a criançada, com a gurizada. E acabei vendo algumas coisas pitorescas de Rosário, que era muito. Hoje se tornou folclore, contar de brigas, das confusões que tinha entre o pessoal, inclusive histórias meio chocantes. E a gente passava por aquilo e de escutar. Eu só gostaria de lembrar uma passagem, Ronaldo, lá do posto agropecuário. Eu lembro que quando eu era criança eu gostava de ir lá, porque lá tinha um aviário, acho que seu pai que fez um aviário grande, devia ser uns 3x3 ou 4x3, e tinha passarinho de tudo quanto era tipo, mas eu achava demais bonito. Você lembra desse aviário? Lembro, o aviário tinha, porque o fomento agrícola, na realidade, a finalidade era estimular os pequenos agricultores a ter represa, a ter criação de galinha. A gente tinha chocadeira, né? Doava pinto
A turma, pessoal que colhia arroz, levava lá para a máquina de arroz do Fomento Agrícola, descascar o arroz, né? Então tinha essas coisas e a gente ia tendo essas participações indiretamente na vida ali, do cotidiano das pessoas. Mas era uma coisa muito gostosa, hoje saudosa, né? Sinto muito saudade da época, foi uma infância muito tranquila. A gente não tinha quase nada de perigo. E foi uma parte da minha vida que eu nunca esqueço. Com relação à questão da infância, a parte de lazer, basicamente era a parte do esporte. Todo mundo jogava uma bola, tinha uma bola e reunia a sua turma para fazer aquela pelada. E naquela época eu tomei a iniciativa de fundar um time de futebol, o nome de Juventude. E conversei com meu pai como é que poderia fazer um levantamento de recursos para a compra de camisa, de meia, calção, para montar esse time, a Juventude. E a sugestão foi chamado Livro de Ouro. E após a abertura do Livro de Ouro, eu procurei o prefeito na época, Benedito Fake, e foi o primeiro a assinar esse Livro de Ouro. Então, a partir desse momento, esse Livro de Ouro passou a ter credibilidade e eu tive a oportunidade de arrecadar fundos para montar o Juventude. Um time que reuniu os jovens lá de Rosário, tivemos a oportunidade de vários anos disputar várias partidas, um time de Cuiabá, de Rosário e de outros municípios que reuniam no campo lá de Rosário para essa disputa intermunicipal. Lembro daquela época de Orosito, que fazia parte do time, Menino Salies, Carlos Bueno e vários outros que no momento me falha a memória. Mas foi um momento interessante, nós tivemos vários momentos de muita alegria, muita felicidade. Então esse momento para mim foi extremamente importante. A Juventude foi o time que marcou a minha vida do esporte. Foi o primeiro time organizado lá em Rosário. Eu acho que tinha camisa, né? Tinha meia, calção e disputava a partida de forma regular lá no campo que era dedicado ao esporte. Tá fluindo, o bate-papo tá ficando interessante e eu vivenciei uma parte dessa história sobre a época de 55 e eu tenho boas lembranças, boas recordações da época do clube que era na praça ali. Hoje o período foi fora, hoje o prédio ao lado do Banco Brasil se encontra abandonado. Ali os carnavais ali, a gente passava ali. Eu me recordo das festas tradicionais, festas da época, era chamada Sociedade da cidade, né? E as pessoas todas unidas, as famílias. Meu pai, Oscarino, junto com o seu Zezé, com o seu Armandinho, o Abidiel, Fuad, e assim por diante. Vou citar nome aqui, a gente vai ser omisso e esquecer de alguns. Mas era uma cidade bem pujante na época, pelo tamanho de Rosário Oeste, pela história de Rosário Oeste. A gente via que a gente se confraternizava e era feliz. Somos Miguel, felizes até hoje. esse clube que você está falando, que fica lá onde é hoje, onde era o fórum, né? Isso. Foi ali que eu comecei a aprender a dançar, rapaz. Meus primeiros passos de dança. Pois é, tá fluindo, tá vendo? Começando a fluir a coisa aqui. Então eu era bem negócio, eu dançava muito com as filhas do Lourenço, com a Ana Maria, eu esqueci o nome da... Oriza, Leila, né? Leila, Então são pessoas que estão todas hoje aqui, são amigas nossas, que estão morando aqui em Cuiabá, moram em outras cidades. Então o objetivo, acho que disso aqui é tentar resgatar essas famílias que a gente que já foram os passados, nossos pais, nossos avós,
e também resgatar os amigos nossos da época. Hoje cada um está para um canto, cada um tem um a fazer e se distanciou. Mas o Rosário foi, na época, áureo do futebol, da Sociedade Esporte Clube, e aí da Juventude, do Flamengo, do seu Diniz, a Sociedade do Baiano, o irmão do Roque Macedo, finado o Renato Nassi também participava. É uma história muito grande. E isso nos contagia, porque traz na nossa memória o quanto o Rosário foi importante para a nossa formação. Nós viemos aqui para Cuiabá em 73, eu comecei a estudar aqui no Colégio dos Padres, Colégio Salesiano, e trabalhar na Universidade Federal. A universidade estava começando a ser construída nessa época, em 72 ela estava começando a ser construída, e eu tive um bom período lá trabalhando, e todo final de semana era aquele corre-corre, pegar Tibaleia. Lembra do Tibaleia, doutor? Baleia. A Baleia, Tiba Transporte Interurbano, Baleia, a gente ia para Rosário, correndo, chegava lá só poeira, para dançar as brincadeiras dançantes que tinha na Rua da Barra, na casa da Dona Pequenina. E foi um momento muito importante em nossas vidas. Hoje nós passamos para nossos filhos tudo isso de que a gente viveu, e graças a Deus nossos filhos estão todos encaminhados, porque teve uma criação sadia dentro do município de Rosário Oeste. Eu vejo assim que a coisa vai fluir. Agora vamos passar a palavra para o doutor Zelito, que contribuiu muito para Rosário Oeste, como o Joemil, que voltou para Rosário, foi prefeito 2 vezes em Rosário, contribuiu muito para a nossa cidade e contribui até hoje. Claro, estamos aqui de uma forma ou de outra tentando fazer esse bate-papo aqui, até para começar a pensar e dar um pontapé importante para a nossa cidade, que ela tem que ser reerguida, reconstruída, e isso aí faz parte da nossa missão, eu tenho certeza disso. Muito bem, vamos continuar aqui falando sobre essa história, né, saudosa de Rosário Oeste. A minha infância passei em Cuiabá. Com 9 anos eu fui para Alto Paraguai, fiquei um período lá com o irmão que era comerciante. E posteriormente vim para Rosário Oeste. A minha passagem para Rosário foi período de estudo, né? E também tive um momento no esporte. Estudei ali no colégio Presidente Marques, né? Presidente Marques. Minha professora foi professora Generosa, professora Bete, que me ensinou muito matemática. Na época nós tínhamos a questão da tabuada, né? Quem errasse uma tabuada levaria umas palmadinhas, né? Mas tudo de uma forma saudável, sem nenhum maltrato. No futebol, lembro muito bem que, como o Dr. Jomil falou aqui, nós brincávamos ali na praça, né? Futebol que fazia a praça contra a Rua da Barra. Era um racha, né? Um futebol, ninguém tinha posição, era uma correria, mas era muito saudável. Esse foi no futebol. E lembro também no período da serenata, né? Dr. Jamil, Miguel, Everaldo, Barreto, que quando fazia a serenata, o Judino era o nosso Nelson Gonçalves na época, era o violonista, né? E ficávamos na praça, ali esperando o momento de nós começarmos a fazer aquele grupo para a serenata. Mas tinha um momento lá que a cidade era alimentada pela a luz que tinha, era do roncador, né? Tombador. No momento que nós estávamos ali na praça, a luz dava uma queda, anunciava que nós teríamos que preparar para voltar para casa, e quem ficasse na praça ali, aqueles que iriam remanescentes, queria ficar para a serenata. A pessoa ia para casa e dava a segunda queda da luz, que o cara tinha que estar com a lamparina, o candeeiro aceso, e na terceira tomada a luz era apagada. Aí começava o segundo momento, que era o nosso da serenata. Eu me lembro uma certa ocasião que nós fomos fazer uma serenata. Eu era tocador de caixa de fósforo, né? Não cantava, mas só tocava fósforo. Fomos fazer a serenata na casa
O seu Oscarino. Eita, homem brabo lá, entendeu? E um lugar muito bonito. E ali, quando se cantava, a cidade toda ouvia, porque era uma cidade pequena. E aí teve um momento que teve um cantor nosso lá, muito famoso, o Deodato, né? Ele sabia só 2 músicas, né? Só que naquele dia eu tinha enchido a cara de cachaça ali, entendeu? E aí o Deodato começou a cantar e o Judino a tocar violão. Chegou no meio da música, o Deodato esqueceu a música, né? Aí ele bateu na testa, pumba, vou deixar o resto para amanhã. Aí fica aquela história toda, entendeu? É outro momento que eu me lembro que eu estava em véspera de ir para o sítio, né? E aí foram fazer uma serenata ali e tal, na casa do seu Armandinho, né? E o meu primo Luiz estava com a garrafa de cachaça, né? Já acabando e não sei o que aconteceu. Começou a cantar ali, o Luiz bateu a garrafa na janela, foi caco para todo lado, foi uma correria. No dia seguinte, eu e o Luiz fomos para o sítio. Eu só sei que fiquei sabendo que a polícia baixou lá na casa dos participantes lá, foram todos chamados para a delegacia lá. E eu e o Luiz ficamos livres daquilo ali. Então foi um momento histórico que a gente lembra das professoras, da Arlinda, professora Ruda. Pedro de Vínculo, bravo, né? Juninho vai falar quem dessa história. Vou passar para o Juninho, que o Juninho lembra dessa fase aqui, entendeu, Juninho? Bom, a época das serenatas realmente era interessante, porque a gente fazia a prévia, né? A prévia da serenata era ir para o bar do Cesário Ascar, no bar do Nilo Nasser. Nilo Nasser tinha um bar ali, bem onde hoje é a pizzaria ali da praça. E um pouquinho mais para frente, o bar do Rock, ficava ali próximo do Seretran. Então a gurizada ia para lá. Então a gurizada que eu falo era Judino, Newton Borges, Luiz, Zelito, Miguel também participou várias vezes. Roberto Loureiro era bom no cavaquinho. Everaldo Barreto também participava. Enfim, toda essa gurizada da época ficava ali tomando, era cerveja, né? A gente não tomava cachaça não, era cerveja. Mas de vez em quando tomava cachaça também, mas a maioria das vezes era cerveja. Aí lá para as 11 horas, quando acabava a energia elétrica, né, que todo dia às 11 horas da noite acabava, nós íamos fazer as serenatas. E as casas mais preferenciais eram as casas de senhor Oscarino, que lá tinha 3 moças muito bonitas. Era a casa do senhor Armandinho. Ali tinha uns goianos, Maria de Lourdes, ali, bem ali perto da rua do senhor Armandinho, também tinha umas meninas bonitas. E a gurizada gostava de cantar no lugar e tinha moças bonitas. E era muito animado. A gente cantava aqueles samba canções de Nelson Gonçalves, Judino no violão, Altemar Dutra. Judino no violão, Roberto no cavaquinho, era bastante divertido. Mas eu quero puxar um assunto aqui relacionado à educação. Na minha época, eu fiz o primário no Colégio das Irmãs. A minha primeira professora foi a irmã Assunção, uma doce de pessoa. Depois a irmã, no segundo ano, a irmã Madre Helena, a irmã Carmelita e a irmã Zélia. Foram as 4 professoras minhas nos 4 primeiros anos. Em seguida, terminado o 4º ano, aí nós íamos para admissão. Lá no Colégio das Irmãs não tinha admissão. Aí meu pai me levou para fazer admissão no grupo escolar Presidente Martins. Lá eu tive professoras memoráveis. Aqui já foram lembradas algumas. Professora Beth de matemática, mas muito. Todo mundo gostava das aulas. A gente aprendia matemática. Eu aprendi matemática com a professora Beth Borges. A professora Linda me dava aula de história. Linda, que é viva, está com mais de 100 anos. Foi a professora minha de história. A professora Zilda, que morava ali na praça. E a professora Eulina também, que era um doce de pessoa. Ela era esposa do delegado, como é que ele chamava? Oscar Serra. Oscar Serra tinha uma frase famosa na época. Ele era delegado, aí ele foi prender o bandido meio que antes dele, que ele tentou virar as costas para reagir, ele deu um tiro e falou: "Esteja preso, desgraçado." Essa história ficou marcante, né, Rosário? Mas então é isso. A educação em Rondônia, o pior era o seguinte, o mais interessante que eu digo era o seguinte: acabou a admissão, acabou a educação. Aí quem quisesse estudar tinha que vir para Cuiabá. E foi aí que meu pai me mandou para o colégio interno. Tem uma passagem interessantíssima. Mandou para fazer o preparatório para entrar no colégio interno.
Aí depois que terminou essa primeira fase, que passei na prova para fazer o primeiro ginasial, aí meu pai era muito amigo do senhor Moreno, Barreto, pai de Everaldo, e aí ele, conversando com ele, ele acabou cedendo a sogra dele para que nós morássemos aqui, que ela mora, dona Braulina, ela morava aqui em Cuiabá, ali no, como é que chama aquele bairro? Caixa d'Água Velha. Foi uma fase muito gostosa que eu passei da minha vida, junto com Everaldo, Edno Barreto, Enildo, Vitinho Barreto, Carlos de Siricinho, Reinaldo Tocantins, filho da dona Pequenina. Nós morávamos naqueles quartos grandes que tinha lá na casa da dona Braulina. E aí eu estudei o meu ginásio aqui em Cuiabá. Mas, terminado o 4º ano, a admissão, acabou a educação em Rosário naquela época. Então esse é um pedacinho da história da educação de Rosário Oeste. Bom, então eu vou contar das histórias de Rosário, que eu convivi lá na época, foi da minha época, que foi uma desavença que houve com o Frei Leandro, na época, o Frei lá da igreja, que era um alemão que migrou para Rosário. Ele só andava armado. E naquela época o pessoal criava o gado solto, principalmente as vacas leiteiras ficavam soltas no pátio. E uma dessas vacas começou a comer no quintal do padre. E o padre avisava a dona da vaca, dona Pequenina, que era para segurar, amarrar a vaca. E a vaca entrava, comia bananeira, comia a mandioca. E um dia o padre, diziam que ele bebia muito, o padre. Inclusive o vinho das missas, ele, de vez em quando, ele partilhava o vinho com o Lourenço e com meu pai, lá na casa de Lourenço. Eu lembro de bebendo o vinho das missas. E o padre, eu acho que encheu a cara, encontrou a vaca no quintal dele, deu um tiro dele. Daquela época falava espingarda calibre 12. E foi lá na dona Pequenina falar para ela ir lá aproveitar a vaca. Que podia sangrar e aproveitar. A dona Pequenina disse, não, eu vou esperar meu genro chegar e acerta com o senhor. O genro da Pequenina era um boiadeiro que apareceu no Rosário, tinha o nome de Chico Mão Branca. Eu sei que quando foi no fim do dia, o Chico Mão Branca foi lá e falou para o padre que ele tinha que pagar a vaca. O padre disse, não pago. E criou aquele embate, né? De um contra o outro, ele disse para o padre, o senhor paga até às 6 da tarde, ou eu vou lá e mato o senhor. E ficou aí, todo mundo correu para a porta da igreja. O padre falou, pode ir que eu vou fazer a missa das 6, vou esperar. E aquilo foi uma coisa que movimentou toda a cidade. Que o famoso duelo do Chico Mão Branca contra o Frei Leandro. E o Frei Leandro rezou a missa com uma pistola, que ele andava com ela na cintura. E o pessoal, aí chegou o Lourenço, chegou o pessoal da Sociedade de Rosário, foi falar com o Chico, ele não abria a mão. O padre tinha que pagar a vaca. Só que ele queria, assim, o preço ele dava para comprar quase 2 vacas, 3 vacas. Ele queria um preço absurdo. Aí, para não ter o duelo, a Sociedade de Rosário Oeste resolveu reunir e fazer uma cota. Aí entrou o Lourenço, o pessoal todo, Loureiro, pai de Joimil, eu sei que cada um deu uma cota. Carino, né? Os carinos, cada um deu um dinheirinho para fazer a cota. E nós ficamos decepcionados, a gurizada, porque não houve o tiroteio, não houve o duelo em pleno fim do dia. E a gente ficou todo decepcionado. Essa é uma história marcante que até hoje eu não esqueço. Que eu estava lá, né, vi aquele movimento, aquela coisa toda, e a gente todo, pessoal, cada um ia para um lado, acalmar o famoso genro da dona Pequenina, que era considerado um cara brabo, e aquilo foi, e acabou simplesmente ele recebendo mais do que umas 2 ou 3 vacas. Saiu no lucro. Esse é um fato pitoresco do município de Rosário. Mas eu gostaria de voltar à questão da diversão, do lazer.
da minha época, que era mais as brincadeiras dançantes, né? Os matinês e as serenatas. Participei de várias serenatas, isso era uma tradição na cidade, a prática de serenata. Mas eu quero fazer aqui um registro histórico e fazer uma homenagem especial com a ida do Banco do Brasil para o Rosário Oeste. A partir desse momento, nós temos um divisor de água. Rosário antes e depois do Banco do Brasil. Houve um impulso econômico no município e nessa época o pai assumia não só a direção do banco, era gerente do banco, mas se envolveu muito com a sociedade rosariense. Era uma pessoa muito dinâmica e ele realmente que estimulou muito a atividade social. Deu um novo impulso na sociedade com relação ao Clube Social de Rosário Oeste. Foi a primeira pessoa que organizou a diversão em Rosário. Na época, o meu pai teve a oportunidade de ser presidente do clube e levou muitos cantores lá para Rosário para as festas, os encontros, as festas juninas e outras datas memoráveis que eram comemoradas do Clube Social de Rosário. Tive a oportunidade de levar músicos conhecidos, cantores conhecidos, teve a oportunidade de apresentar lá no Clube de Rosário. Como todos nós aqui presentes, iniciamos a nossa prática na dança nesse Clube Social, estimulado realmente por essa iniciativa louvável do país, que foi gerente do Banco do Brasil por um bom tempo lá em Rosário e que impulsionou muito a diversão lá. Então foi um divisor de água. O município ganhou muito com a ida do Banco do Brasil e depois vieram outros bancos. Mas o Banco do Brasil realmente foi um marco na história da economia de Rosário. A ABB, na época, uma das últimas férias que eu passei no Rosário, na casa do Joemil, nós trouxemos um colega do Rio e era uma tarde belíssima, que era futebol de salão à tarde e à noite baile. Sempre tem um bailezinho lá na ABB. Aquilo foi uma das últimas férias que passei no Rosário. E isso ficou muito marcante pela vinda do colega da gente lá do Rio, que não conhecia Mato Grosso. E foi uma coisa muito bonita. A gente ficou uns dias bonitos na casa do Joemil, hospedado lá. Então, isso foi uma das coisas. E já tinha essa ABB. Então, de fato, houve essa melhoria na parte social de Rosário com a Associação do Banco do Brasil. Olha, nessa ótica aí do Dr. Everaldo colocou do Clube Social do Banco do Brasil, muito importante, e eu me recordo como é que podemos chegar a Rosário hoje na situação que se encontra. Rosário Oeste já teve Banco Itaú, Banco Bemate, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Receita Federal, algumas coisas foram. Hoje, a gente for contar a história de Rosário, não dá para acreditar, porque Rosário Oeste foi um polo. Era Rosário a Rosa do Norte, Rosário o Portal da Amazônia. E hoje? Então, eu vejo, a gente fica assim, latente nos nossos corações, das famílias tradicionais da época, que faziam muito por Rosário, família Lara, Loureiros, em suma, os baianos na época, Paulo Miranda, Piau, e aí por diante a gente vai lembrar João Rosa, que tinha o comércio que fazia as festas juninas, Pau de Seco, a Igreja Católica fazia as quermesses da época. Era tão bacana. Olha, Rosário teve o Botafogo do Rio de Janeiro, já jogou em Rosário Oeste, na época do Oscar Ribeiro. O cantor Aguinaldo Timóteo já cantou no Clube Social de Rosário Oeste. E hoje, depois de muitos anos, estou vendo agora, no governo Pedro Taques, surgiu a ideia de resgatar o clube. Foi feita uma emenda de R$620 mil e agora no governo Mauro Mendes vai se resgatar o clube para voltar. E nós vamos ter a oportunidade, Joemil, nós aqui, de ainda pisarmos no Clube Social. Talvez ano que vem ele já esteja pronto, o governo do estado deve inaugurar o Clube Social.
é uma obra do governo do estado. E aí eu defendo a tese que ele deveria voltar à sociedade, porque ele foi com o suor de Paim, dos Barreto, dos Ourives, do Abel Dias, de todos, Armando, Paulo Miranda, toda a população, a família Balduino, e, em suma, todos os rosarienses contribuíram, deram um tijolinho para aquele clube social. E hoje ele ficou aí acabado, e hoje o governo está resgatando. Eu tenho uma ideia aqui, Joanil, a gente visitar o governo do estado, e que se ele passasse de volta para criar uma instituição, uma associação, alguma coisa, até para se administrar, porque se ficar pelo município, entra prefeito, sai prefeito, não dá a mesma sequência. Então é uma história o Clube Social de Rosário Oeste. Eu acho que os mais novos, filhos de amigos de Rosário, os amigos, de uma forma geral, de nós rosarienses, até de tentar buscar esse equilíbrio para o clube social, que fez parte de toda a juventude de Rosário Oeste. Só complementando aqui o que o Ives está dizendo, a história, Rosário era muito importante, inclusive na época do Rondão, ele fazia as suas paradas lá em Rosário Oeste. Numa dessas idas dele, ele levou o ex-presidente dos Estados Unidos, presidente Roosevelt, e ficaram hospedados aí no hotel da Dona Pequenina, Rua da Barra. E isso foi muito marcante, que hoje na história do Roosevelt, ele deixou lá nos Estados Unidos, no Museu de História Natural, tem a história do Rondão, sítio da Rosário Oeste. É impressionante que você vai ver isso lá. Enquanto aqui pouca gente sabe que um ex-presidente dos Estados Unidos, poderosíssimo, ficou no Rosário Oeste. Foi hóspede do povo de Rosário Oeste. É muito importante. Outra coisa que eu me recordo, quando o Joemil foi prefeito, eu fui secretário do Joemil, eu tive a oportunidade da época participar, e nós tínhamos uma praia, né? Era a ilha, era a praia da ilha depois. Do Sol, né? Era a Ilha do Sol. Aí, no governo do Joemil, nós fizemos uma parceria com o João de Deus, fazendeiro, e colocamos lá, o Joemil era o prefeito, ele organizou, nós fizemos a estrada que vai da BR-163 até na beira hoje é a Praia das Imbaúbas. Foi um consenso de Joemil, do Chiquinho, vereador, de meu, que era secretário, do Zé Luiz, que era secretário de Cultura, o Raico, aquele secretário, engenheiro alemão. Ele mora na Alemanha, Joemil, sabia? Ele passou outro dia em Rosário. Não brinca aí, que boa, bacana. Visitou lá. Então, olha, eu não sabia disso. Então, o Raico, ele era secretário, e nós fizemos o primeiro festival de praia de Rosário Oeste. Foi um sucesso, com o Malik Dedier fazia as entrevistas, era a TV da época, né, Joemil? E Joemil bem garotão lá, festival de paraquedas, de motocross. Rosário já teve história, nós temos que revivar isso, Joemil. Você foi prefeito 2 vezes, juntar os ex-prefeitos, os ex-vereadores, os rosarienses que moram fora de Rosário, e começa a dar essas ideias pra gente contar a história de Rosário. É muito importante. Sem contar as pescarias, né? Festival de praia, Festival de Praia das Imbaúbas. Praia das Imbaúbas foi um marco histórico, hoje praticamente está esquecido. Mas Mato Grosso todo deslocava para Rosário Oeste. Se reunia mais de 20 mil pessoas em Rosário, não é, Joemil? Joemil tem a palavra aí, fala aí, Joemil. Não, é verdade, a Praia das Imbaúbas foi um sucesso total. Vinha gente de quase todos, até de Rondonópolis, vinha gente aí no festival da Praia da Imbaúba. Montamos uma boa... Eu me lembro do primeiro dia que nós fomos lá, foi eu, Miguel, Zé Luiz e o Raico, 4 pessoas. E o Judino. E Judino, porque o Judino que era o proprietário daquela área. Fomos nós 5. Então não tinha nem estrada, nem picada não tinha. Fomos no meio do mato até chegar na beira do Rio Cuiabá. Quase 1 quilômetro de praia. Quase 1 quilômetro de praia. E aí nós abrimos aquela praia, ficou muito bonito até hoje, né? Ela está lá e as pessoas aproveitam para o seu lazer. Mas foi um sucesso total. Agora, com relação à pescaria, que vocês lembraram, eu quero citar uma passagem. Eu era menino, devia ter uns 8, 9 anos. Um dia eu fui cedinho lá no Porto da Barra. Eu ia muito lá com o Ed, né? Barreto, que era mais contemporâneo meu.
Nós íamos pescar ali entre a entrada do Ribeirão Cutia e o Cuiabá, na barra do Ribeirão Cutia, né? Aí nós estávamos lá pescando uma peraputanguinha ali, aí daqui a pouco tinha um pessoal mexendo com uma rede. Eles pegaram uma rede lá e puxaram a rede. Mas o que tinha de peixe, Veraldo? Mas era muito peixe, era muito pacu, pitado, peraputanga, giripoca, giripencém, como é que chama aquele roncador? Aquele que pacupé, botoado. Não tem aquele outro. Fogo. Aquele que não pega no anzol. Corimbatá, mas muito corimbatá. Eu fiquei aquela imagem até hoje eu tenho na minha memória. O Cuiabá realmente tinha uma riqueza enorme na sua fauna de peixe. Eu quero só lembrar aqui, quando falou do gerente do Banco do Brasil, o Paim, quando o clube lá foi inaugurada a quadra de futebol de salão. E estávamos lá já de férias, e aí o Juca Loureiro, ele bolou uma ideia, vamos fazer um time aqui para jogar contra essa garotada aí, contra o time do Maurício, o Gato Maurício, né? E aí vamos, tá bom, vamos lá, quem que vai? Aí fizeram lá Judino, Juca, fizeram e o Roberto Loureiro, fizeram lá um cata junta. Entrou eu, Ditinho, Inildo Barreto, Rogério, e não tinha o nome pro time lá, né? Aí eu acho que foi Glória que falou, vamos colocar pra Frentex nesse time aqui, né? Era uma coisa meio estranha na época, né? Um pouco meio assim preconceituosa. E agora, vamos fazer qual que vai ser o uniforme desse time? Aí a Glória inventou, vamos ser todo mundo de flores, roupa de flores, calção de tudo bordado de flor, a camisa e uma fita, uma fita na testa assim, flor. E agora, como que nós vamos entrar em campo para essa turma toda vai nos vaiar? Fala, se a gente perder o primeiro jogo, a gente tem que cair fora, né? Só sei que entramos em campo lá e conseguimos o primeiro jogo ganhar, né? Ganhamos o primeiro jogo e ficamos na nossa lá, já fomos, a adrenalina já foi abaixando um pouco, porque a questão da gozação, da treta, né, que podia fazer conosco com relação àquele uniforme todo ele cheio de flores. Eu até tenho a foto, oportunamente, e vou trazer aqui para ser reproduzido, né, para aqueles que não souberam dessa época, né, possam assistir. E fomos indo, ganhamos a primeira, a segunda, e fomos para o final, fomos jogar contra o time do Maurício. E o goleiro nosso era o Ditinho Barreto, irmão do Everaldo Barreto. E o Gato Maurício foi bater o pênalti. E o Ditinho já era bem fortinho, né? E aquela trave de futebol de salão, né? O ajudou bastante. E aí o Ditinho conseguiu pegar. E eu fui o último a bater o pênalti. Finalmente eu bati e marcamos. Ganhamos aquela partida, foi uma alegria. Só sei que no final das contas, o Panfrentex tornou-se um cântico de carnaval. O Juca Loureiro com o pessoal todo e Judino fizeram uma música do carnaval, então fomos dançar o carnaval tudo e pra Frentex, aquele uniforme. Essa é a história que eu tenho desse momento histórico, que o Paim foi muito importante, essa quadra de futebol foi inaugurada e realmente, como aqui o Miguel falou, Dr. Joemil, vamos implementar, vamos dar ideia para que aquele clube volte a resgatar a história, porque Rosário Oeste, na época, quando eu voltei lá em 82, era uma cidade realmente bastante movimentada e trazia divisas, muita economia para a cidade por causa da praia, aquela lagoa que tinha, aquele ribeirão ali atrás da Ronhana, né? Tinha que hoje é homenagem ao seu pai, né? Então Rosário Oeste era visitado por muitas pessoas de fora, onde trazia o dinheiro para ser investido ali. Eu acho que agora, doutor Jamil, Miguel, Everaldo e eu não, vamos trabalhar para que Rosário Oeste possa voltar a resgatar parte dessa história, né? Trazer a economia. Rosário Oeste tem solução para isso. Eu quero lembrar uma passagem desse futebol que você está lembrando, Zé Lito. Juca Loureiro tinha um time da zona rural, não sei se você lembra, Miguel, Atlético Rural. Nessa vinda que nós viemos do Rio, Ronaldo, com o Tião, nosso colega, aí teve um jogo lá do Atlético Rural contra a Sociedade, que era o time mais forte da cidade, né? Aí o Juca chamou nós para jogar. Não sei se você jogou, o Tião eu sei que jogou. Nós jogamos lá, perdemos de 1-0. Eu lembro que nós fazíamos cera pra caramba, passava quase todo o tempo caindo, mas parando o jogo. Mas perdemos para a Sociedade.
Foi uma passagem interessante de um clube, de um time de futebol que era do Juca, que recrutava só o pessoal da zona rural. E eu e o Ronaldo viemos do Rio e Tião para jogar no Atlético Rural de Rosário Oeste. Mas, Joemil, você está falando de futebol, mas o Rosário teve história em futebol, não era uma guerra, entre aspas, Rosário Oeste contra Diamantino, Nobres, time do Luiz Baliza, lembra do Luiz Baliza, que foi prefeito? A história do Luiz Baliza, que ele era baliza de carnaval na época, né? Daí ele foi prefeito de Nobres e era Rosário contra Alto Paraguai, Nortelândia, Camargo Correia. Miguel, deixa eu te contar uma história que eu não sei se você lembra, mas o Everaldo deve lembrar muito bem, Zé Lito não sei se lembra. Houve um jogo em Rosário muito famoso, foi um jogo que marcou a minha infância, adolescência. Rosário contra Rio Novo. Rio Novo recrutava os melhores jogadores do misto do Cuiabá. Rio Novo era a fazenda do Mário Spinelli. Mário Spinelli, exatamente. E formou um timaço esse Rio Novo. E aí tinha essa rivalidade com o Rosário, com o time de Rosário. Só que naquela época, Rosário tinha bons jogadores. O goleiro era Ditinho, irmão de Everaldo. Zagueiro era Reinaldo Tocantins e acho que era chama aquele sapateiro? Niolindo. No meio de campo era Deodato, Pedro, Donizete, essa turma do seu Apolônio, que eram três grandes jogadores. E no ataque era Lenine, a Carlos Arthur, que é filho de parente de Milton Borges, e mais Leonel era lateral esquerdo. Era um timaço, só sei que eu me lembro, nós ganhamos de 1-0, Lenine deu um chute do meio do campo, encobriu o goleiro e fez um golaço. Aí quando faltava poucos minutos para acabar o jogo, eles começaram a pressionar muito o time de Rosário, teve um chute lá, que a bola ia entrando, o Milton tirou na risca da área. Mas foi um jogo super emocionante, essa partida eu nunca vou esquecer. Pena que não tinha como filmar na época. Mas pena. É saudosismo, é só história, isso é bacana. Você lembra, né, Veraldo? O futebol de Rosário era fantástico e perdurou por um bom tempo, né? Até no período de Valdez, Judino. Interessante, Miguel, que nessa época o campo de futebol era ali onde é a cadeia pública. Onde é o presídio, ali que Rua era. do Campo, Rua né? do Campo. Era a Rua da Linha e Rua do Campo. Rua do Campo. Rua da Linha porque a linha telegráfica vinha por Acorizal, Guia, Acorizal, Rosário e chegava até o telégrafo de Rosário. Exato. Então é a Rua da Linha. Rua da Linha. E Rua do Campo por causa do campo do futebol. O Nono Beck foi construir a Transamazônica e começou ali em Rosário. Tinha um acampamento no Nono Beck, onde é o ginásio de esportes. Hoje. O doutor Fernando, ex-prefeito de Rosário, construiu o ginásio de esportes. Ali era o acampamento Nono Beck. E esse período aí, vou contar até uma historinha que Joemil talvez não se lembre, mas no período que ele era prefeito, Joemil fez a doação daquela área lá e foi doado para todos os ex-funcionários do Nono Beck. Exato. Então aquela vila ali hoje, ali em frente de onde aquele mercado, que era mercado, hoje é material de construção catarinense, aquele trecho ali da Gazin até na Catarinense, ali todo foi feito um loteamento e a prefeitura de Rosário, na gestão de Joemil, doou para todas as famílias que trabalharam no Nubec, os civis, os militares do Nubec ganharam aquela área lá e hoje é um bairro residencial ali, onde são momentos da história de Rosário. O Nono Beck fez parte de Rosário, o Banco do Brasil foi muito importante, não culturalmente, fisicamente, mas também muitos bancários vieram para Rosário e terminaram constituindo família em Rosário. São inúmeros rosarienses, inúmeros pessoal que vieram do Nordeste, do Sul, do Pará, de Minas, e que constituíram família em Rosário. É verdade. Eu mesmo tenho minha irmã, a Leila, casada com o nordestino Vicente, que é do Rio Grande do Norte, que veio pelo Banco do Brasil. E assim tem história de vários rosarienses que ajudaram a povoar e progredir Rosário Oeste. É verdade. Olha, o papo está gostoso, está delicioso, mas o tempo está passando. Ronaldo quer fazer umas considerações finais. Só fazer um agradecimento a todos os colegas que aqui estão e para o doutor Zé Lito, que nós recebeu a gente aqui no Café Ramos. Propaganda do ambiente aqui no Café Ramos, que
nós estamos muito gratos por causa dessa recepção muito calorosa. E um agradecimento aqui ao colega Everaldo, Joinil, Miguel Urives, ao Zé Lito. E um abração para o pessoal de Rosário Oeste, que eu nunca esqueço. Deixo aqui minhas lembranças, boas lembranças, a todos. Espero um dia rever Rosário Oeste. Eu comentei uma iniciativa louvável por parte do colega Joemil e do Zé Lito, um dos proprietários aqui do Café Ramos, que numa manhã muito agradável aqui em Cuiabá, tivemos a oportunidade de participar desse bate-papo informal, lembrar momentos agradáveis, momentos inesquecíveis que passamos na nossa querida Rosário Oeste. Um abraço a todos e esperamos voltar outra oportunidade para continuar esse bate-papo. Eu vou só, nós vamos aqui nesse momento aqui, eu quero pedir a todos os rosarienses que assistirem esse bate-papo nosso aqui, e a gente pede desculpa que eu estou falando aqui, mas Joemil vai frisar melhor isso aí, e que o objetivo nosso de grupo de pessoas aqui é fomentar a união e resgatar todos os amigos nossos que estão distantes. O que tem de Rosário Oeste importante? Arnaldo Estevo, que já foi governador do estado de Mato Grosso. Nós tivemos vários senadores, governadores, médicos, engenheiros, arquitetos. Isso, nós tivemos o governador Pedro Targo, o último dos governadores aí, que é rosariense. Então nós temos muitas pessoas importantes, nós temos que alavancar isso aí e pedir aos rosarienses, de uma forma ou de outra, que entrem em contato com o Joemil, passam os dados, vamos resgatar as famílias rosarienses, lembrar, enquanto nós estamos vivos aqui, para poder contar as histórias de Rosário. Aqui não houve, o que houve foi esquecimento, porque a gente foi uma coisa de última hora, bem, o Joemil coisa de bate pronto, vamos fazer, então teve o início. Agora vai acontecer várias. Inclusive a ideia é a gente fazer uma live lá dentro da Rádio Alvorada para transmitir pela rádio e também fazer esse bate-papo aí. O nosso comandante, diretor aqui, o Regis, que também participa da Rádio Alvorada, para contar a história da comunicação também de Rosário Oeste, dos serviços de alto-falante, como surgiu a rádio, como surgiu as associações, e resgatar principalmente as famílias de Rosário Oeste. Não importa o grau de parentesco, não. O importante e o objetivo que o Joemil se propõe, eu acho que é isso. Não é isso, compadre? É isso aí, compadre. Eu acho que o objetivo foi mais ou menos cumprido, né? Apesar de ter sido uma coisa assim de última hora, de bate-pronto, como você falou, mas a intenção era dar esse pontapé inicial, de começarmos a resgatar a história de Rosário, pelo menos a história contemporânea, a história da nossa geração, que está totalmente esquecida, que a juventude jamais imaginaria como que era Rosário na década de 50, 60, né, e mesmo 70. E a gente fica muito grato por Zé Lito, né, doutor Zé Lito, nosso amigo contemporâneo. Ficamos gratos ao doutor Ronaldo Cuiabano, que é um médico pneumologista, foi meu colega de turma de faculdade, né, formamos juntos. Ele já parou. Eu ainda estou teimando um pouquinho, ainda estou atendendo. O doutor Everaldo Cuiabano, um rosariense que todos conhecem, trabalhou em Rosário, participou da vida profissional médica em Rosário. Miguel Urives, um grande empresário, fundador da Rádio de Rosário, tem história em Rosário. Doutor Zé Lito também, médico profissional, atuou como profissional lá em Rosário. E a gente pôde contar um pouquinho, um pedacinho, né, um grãozinho de areia da história de Rosário da nossa época. De modo que a gente fica muito feliz de lembrar, por exemplo, de Mané Padeiro, de João dos Santos, de Paulo Miranda, Pedro Advíncula, Juca Loureiro, Judino Loureiro, Manuel Loureiro, Chico Loureiro, Zezé Balduino, Oscarino Orives, Moreno Barreto, Lourenço Boabaide, né?
Jades Cuiabano, são pessoas que João de Deus, né? São pessoas, e Reinaldo Tocantins, Reinaldo do Senadinho, enfim, nós vamos esquecer muita gente, mas são pessoas, Denis, são pessoas que construíram uma parte de Rosário, família Nácia, Canavarros, né? Exatamente. Família Rondon, né? Do seu Hélio Rondon, do Arlindo Rondon, da dona Inhazinha, a Luzia, que foi delegada de ensino. Enfim, Rosário tem uma riqueza de pessoas que têm caráter, que têm decência, que têm trabalho e que têm exemplos para as futuras gerações. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz, Elito, de você ceder esse espaço aqui da Cafeteria Ramos, que é uma cafeteria tão boa. Eu sempre venho aqui comer um bolo de arroz, um bolo de queijo, não só pela delícia dos bolinhos que a gente come aqui, mas porque aqui a gente sempre encontra rosariense. É um ambiente muito rosariense, é muito prazeroso estar aqui com você e com a sua família. Eu fico muito grato e quero dizer que neste 162 anos de emancipação política e administrativa de Rosário, nós podemos dar início a um resgate histórico da nossa história. Eu quero agradecer aqui a presença dos conterrâneos, amigos, né, fraternos, doutor Ronaldo, doutor Everaldo, doutor Joemil, Miguel Urives, por esse momento de estarmos aqui fazendo um resgate histórico. Eu quero dizer que este espaço aqui está para vocês, oportunamente, à vontade de estar aqui, né, fazer o seu trabalho e convidar também para conhecer esse espaço aqui, que é também um espaço da família rosariense. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aí, que é o primeiro momento, né? Esse é o primeiro de tantos outros que nós vamos fazer no futuro, até mesmo lá em Rosário Oeste, com os filhos e netos de rosarienses que ainda moram lá. E é o momento da gente fazer esse resgate histórico. Então, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e também do ilustre aí que está fazendo essa live, né? Que é o Regis Queiroz, né? Zé Lito, eu quero só encerrar dizendo que eu falei dos bolinhos de arroz e de queijo, mas tem muitas iguarias. Eu acho que aqui em Cuiabá não tem nenhum lugar que tenha um café da manhã tão gostoso quanto o seu. E quero agradecer ao meu amigo Regis Queiroz, que é o responsável aí pela direção dos trabalhos. Um grande abraço para você também, Regis, e a todos os rosarienses, né?